futuro das universidades públicas portuguesas hoje vai ser tornado público um documento importante assinado pelos reitores dessas universidades. Nuno Rodrigues. É um protesto simultâneo. Os reitores das universidades portuguesas vão ler esta manhã uma declaração conjunta sobre os efeitos da proposta de orçamento para o próximo ano, os efeitos que esse orçamento poderá ter para os estabelecimentos de ensino. Recordo que em causa está um corte de quase 10% no financiamento público, daí esta iniciativa de protesto que está marcada para o final da manhã. Temos em direto nesta edição o reitor da Universidade do Minho, António Cunha. Bom dia. Bom dia, como está? Quer falar-nos um pouco desta iniciativa? O que é que as universidades vão dizer em concreto nesta mensagem simultânea que vão passar mais daqui a pouco? As universidades vão fazer uma declaração conjunta. Isto significa que, independentemente da diversidade que existe no quadro das universidades públicas portuguesas em dimensão, situação geográfica, mesmo situação financeira, há um conjunto de situações provocadas por este orçamento, por esta proposta de orçamento de Estado, que, de um modo geral, coloca todas as universidades numa situação de ruptura, e isso justifica que as universidades em conjunto, irão, por assim dizer, gritar, dizendo que não é possível esta situação, porque colocará o sistema universitário público português numa situação dramática e causando-lhe perdas irreversíveis. Quando falamos de ruptura, estamos a falar de quê em concreto? O que é que pode acontecer nas universidades portuguesas no próximo ano com este corte de quase 10% no financiamento público? Como disse, a situação é depois diferente de universidade para universidade, mas estamos a falar genericamente em descontinuação de vários dos serviços que estão prestados. Podemos estar a falar de coisas relativamente que são importantes para as universidades, como horários de funcionamento de serviços, horários de funcionamento noturnos, mas poderemos estar a falar em algumas universidades em impossibilidade de cumprir as obrigações salariais do próximo ano. Ontem receberam a garantia de que vão ser recebidos pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. O que é que pretendem, que mensagem é que pretendem passar ao Ministro das Finanças? Gostaríamos de poder dizer ao Sr. Ministro das Finanças fundamentalmente três coisas. O esforço enorme que as universidades fizeram nos últimos 2 anos em acomodar um corte efetivo de 20%, mas que nos parece, entendemos todos que esse limite foi atingido. Pretendemos também explicar que a dimensão deste corte efetivamente coloca as universidades em risco, para além do mais, porque houve uma negociação com a tutela e em agosto acordamos ou foi-nos comunicado um corte que seria da ordem média, da ordem de 0,4%. Foi com esse corte que foi feito o planeamento para este ano, porque as universidades trabalham em anos letivos e contratam professores, nomeadamente professores convidados, durante o mês de agosto, com contratos que se iniciam entre setembro e julho do ano seguinte, e, portanto, esses contratos já estão feitos, porque tinham que estar feitos, porque as aulas já começaram, logicamente. Portanto, inicialmente, as universidades trabalharam num cenário de um corte médio de 2,4% e esse corte na proposta de orçamento de Estado foi alterado para 9,4%, portanto, havendo uma alteração total dos pressupostos que tinham sido acordados entre as universidades e o Governo. Para além disso, gostávamos também de dizer ao Sr. Ministro das Finanças que é igualmente importante a situação em que as universidades têm sido colocadas de dificuldades crescentes à sua operacionalização, em questão da sua autonomia e do modo como podem movimentar as verbas que estão associadas, algo que é muito importante para as universidades, porque uma das principais fontes de financiamento das universidades são projetos europeus que têm que ser ganhos e conseguidos num quadro de competição com outras instituições europeias, e quando nós depois temos que enfrentar dificuldades adicionais provocadas por questões burocrático-administrativas impostas à administração pública no último ano, isso torna-se ainda mais difícil. O Ministro da Educação admitiu ontem que a abertura do Ministério e também do Ministério das Finanças, claro, como já falámos, para de alguma forma minorar os efeitos dos cortes orçamentais no ensino superior. O que pretendem, no fundo, é aumentar o financiamento público, ou há aqui outras formas de contornar esta questão e atenuar um pouco os efeitos destes cortes nas universidades?
Os cortes que estamos a falar, esse valor que falou dos 9,4%, tem fundamentalmente três origens. Aquilo que tinha sido o corte inicialmente falado na dotação, mas depois aquilo com que fomos surpreendidos na proposta do Orçamento de Estado foram dois cortes adicionais. Um aumento de 5% sobre as nossas despesas com salários, resultantes de um aumento de 15% para 20% dos descontos que a Universidade terá que fazer para a Caixa Geral de Apresentações, e também um corte estranho que resulta do modo como a administração pública no próximo ano vai ter que pagar um 13º mês. As verbas do 13º mês e do subsídio de férias foram-nos retirados no orçamento deste ano e, portanto, esse montante, o dinheiro correspondente a esse montante foi retirado às universidades. Este ano, em 2013, vão repor, o Governo vai repor às universidades a verba para pagar um salário adicional, mas o modo como a Direção-Geral do Orçamento faz essas contas é um modo perfeitamente bizarro, uma vez que nesse processo as universidades perdem em média 1,2%. Portanto, é um corte que não se entende e que não se percebe. Para terminar, e olhando... olhando agora para a sua universidade, a Universidade do Minho, com este corte de quase 10%, 9,4% no financiamento público, está, por exemplo, em causa o pagamento de salários? Na Universidade do Minho essa situação, em princípio, não se colocará. Mas teremos que a Universidade do Minho está num local do país onde a demografia ainda é positiva, onde a oferta de ensino superior não é tão grande como noutras áreas. Nós crescemos quase 3.000 alunos nos últimos 2 anos e meio e, portanto, temos que fazer face a esse aumento da oferta que fazemos, e, nomeadamente, fazemos uma grande oferta com cursos noturnos para estratos da população que não tiveram possibilidade de, na altura normal da juventude, fazer os seus cursos e, portanto, a Universidade está confrontada com questões adicionais resultando de um processo de crescimento. Há outras universidades onde essa situação provavelmente não se coloca. Mas, como disse há pouco, eu de facto tenho uma expectativa que, quer as palavras do Sr. Ministro ontem, quer o acolhimento que os reitores tiveram por parte de todos os grupos parlamentares, e nomeadamente os grupos parlamentares dos partidos do Governo, quando estiveram na Assembleia da República na quarta-feira, permita que ainda seja encontrada uma solução que evite a tomada de medidas drásticas. Agradeço os esclarecimentos de António Cunha, o reitor da Universidade do Minho, esclarecimentos sobre este protesto simultâneo que vai acontecer por volta das 11h30, entre as 11h30 e o meio-dia. As universidades portuguesas vão fazer este protesto conjunto. Cada reitor vai estar na sua universidade a ler uma declaração contra as medidas e os cortes previstos no orçamento para o próximo ano. No total são 15 reitores de 15 universidades públicas que vão participar nesta iniciativa inédita. António Macedo. Nuno Rodrigues e o futuro